conta a história de um homem. Jesus, ele ia passando, e nessa passagem Jesus estava entrando em Jericó. A Bíblia diz que ele ia entrando em Jericó, ou ia passando, e havia uma grande multidão ao redor de Jesus, porque por onde Jesus andava, por onde Jesus passava, além de muitos sinais e muitos milagres acontecer, haviam muitas pessoas rodeando Jesus ou ao lado de Jesus. E nesse momento a palavra do Senhor nos disse que havia ali um homem chamado Zaqueu. E este homem, ele era chefe dos publicanos, era cobrador de impostos e era rico. Era um homem chefe dos publicanos, mas também era um homem rico, ou seja, ele tinha algumas posses financeiras. Mas esse homem, a Bíblia diz que ele ouviu que Jesus ia passar e que tinha uma grande multidão o acompanhando. E naquele momento, o seu coração se moveu. O seu coração se moveu ao ponto dele desejar no seu coração ver pelo menos Jesus. A Bíblia diz que ele era um homem de pequena estatura, mas apesar de ser cobrador de imposto, apesar das suas limitações, ele ouviu falar de Jesus e ele sentiu aquele desejo: eu quero ver Jesus, eu quero, quem sabe, me encontrar com Jesus. E a Bíblia diz que mesmo ele sendo um homem rico, ele desejou ver Jesus e encontrar Jesus. Eu não sei qual a sua estatura, não sei qual a sua posse, a sua condição financeira, mas esse homem aqui nos deixa uma lição. Ele era rico, ele era cobrador de impostos, mas quando ele ouviu falar de Jesus, ele desejou ver Jesus. Aleluia. Ele desejou ir ao encontro de Jesus. E a Bíblia diz que aonde estiver 2 ou 3 reunidos em seu nome, ali ele estaria presente. E nessa noite não é diferente. Quando nós chegamos aqui, ele chegou neste lugar, ele marcou esse encontro comigo, com você que me ouve, porque ele te ama e ele tem algo a revelar a você, como já tem falado desde o início desse culto. Ele te ama, porque a Bíblia diz que ele amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Eu convido você nessa noite a dar crédito à palavra do Senhor. Se ouvires nessa noite a palavra de Deus, não endureça o seu coração, mas dê crédito à palavra de Deus. Aleluia. Zaqueu, apesar de ser publicano, apesar de ser cobrador de imposto, ele encheu seu coração de alegria e ele desejou ver Jesus. A Bíblia diz que ele era um homem de pequena estatura e ele bolou um plano na sua mente. Ele disse assim: tem uma grande multidão, essa grande multidão me impede de ver Jesus, mas eu vou subir em uma figueira. A Bíblia diz que ele deseja subir em uma figueira, e a figueira, a Bíblia diz que é uma figueira brava, mas mesmo assim, mesmo sendo uma figueira que tinha espinho, mesmo sendo uma figueira que havia dificuldade para ele subir, mas nenhuma dificuldade impediu dele tentar ver Jesus. A Bíblia diz que não houve nada que impedisse ele de ver Jesus. Eu convido você nessa noite que se encontra ao alcance de minha voz. Eu não sei o que tem te impedido, eu não sei qual é o impedimento que tem surgido na sua vida, que tem surgido na sua história. Eu não sei qual é a barreira, mas Zaqueu, ele deixou os impedimentos de lado, ele deixou toda a barreira, tudo que impedia ele, e ele subiu naquela figueira brava, porque ele desejava ver Jesus. Glória a Deus. Mas a mente dele, ele achava que ele somente ia ver. Louvado seja o Senhor. A Bíblia diz que então Jesus ia passando e ele estava em cima daquela figueira. Mas a Bíblia diz que quando Jesus passa por baixo da figueira, Zaqueu imaginava assim:
ele vai passar e eu simplesmente vou contemplar ele com os meus olhos. Mas a Bíblia diz, louvado seja o nome do Senhor, que os olhos do Senhor são como chama de fogo. Aleluia. Os olhos do Senhor estão sobre cada morador da face da terra. Ele tem na palma da sua mão cada fio de cabelo da sua cabeça. Ele conhece toda a sua história, ele conhece toda a sua vida, ele conhece o seu deitar, ele conhece o seu levantar, e ele tem um plano de salvação para a sua vida. Aleluia. Pois a Bíblia nos diz que ele não veio para condenar a humanidade, mas ele veio para salvar e libertar a todos quantos se haviam perdido. Zaqueu naquele momento achou, ele vai passar e eu vou ver, mas não sabendo ele que Jesus, quando passava debaixo daquela figueira, a Bíblia diz que Jesus olhou para cima. Jesus olhou para cima e ele avistou Zaqueu. Zaqueu, eu creio que ele imaginava assim: eu sou cobrador de impostos, eu tenho as minhas posses, eu sou publicano, eu sou pecador. Jesus não vai parar para me dar atenção, mas ele, naquele momento, Jesus parou, porque Jesus, ele não tem prazer em condenar ninguém. Pelo contrário, Jesus ele tem prazer em salvar. Aleluia. Jesus ele tem o prazer em transformar. Jesus ele tem o prazer em mudar a história, porque a Bíblia diz que ele morreu naquela cruz do Calvário para que todos tenham o direito de obter a salvação através de Cristo Jesus. A Bíblia diz que naquele momento ele olha para cima e ele disse: Zaqueu, desce depressa. A Bíblia diz que as pessoas que estavam ao redor murmuraram, porque Jesus, sendo judeu, ele estava agora conversando com o publicano. E eu volto a falar com você que encontra o alcance da minha voz. Você pode estar dizendo: para mim não tem jeito, para mim não tem saída, para mim não tem alternativa. Jesus, ele veio exatamente para você. Jesus veio exatamente para falar para você nessa noite que ele te ama e ele tem um plano de salvação na sua vida. Ainda que todos olham para você e diz para você que para você não tem jeito, eu quero dizer para você nessa noite que me ouve: para Jesus tem jeito. Aleluia. Porque Jesus, ele tem um plano de mudar a sua história. Ainda que todos dizem que para a sua história não há saída, eu te apresento nessa noite: Jesus, ele morreu por você, ele te amou tanto, ao ponto de morrer por você, e levou sobre si todos os seus pecados. Agora, precisa que você nessa noite, ouvindo isso, você sinta no seu coração o mesmo desejo que Zaqueu sentiu, de ver Jesus, de encontrar com Jesus. E Jesus diz assim: Zaqueu, desce depressa, porque hoje me convém pousar em sua casa. Imediatamente aquelas pessoas que estavam ao redor falaram assim: como pode esse homem ir pousar na casa de um publicano? Como pode esse homem, sendo judeu, ir morar ou ir dormir ou pousar na casa de um publicano? Eu quero dizer nessa noite para você que me ouve: Jesus, ele não faz exceção de pessoa. Jesus, ele não faz exceção de nenhum ser humano. Pelo contrário, ele tem o prazer de relacionar com o ser humano. Jesus, ele tem o prazer de dialogar com o ser humano, porque a Bíblia diz que ele não veio condenar a ninguém. Louvado seja o nome do Senhor. A Bíblia diz que ele amou o mundo de tal maneira que ele deu seu Filho, para que todos que crêem nele não pereçam, mas tenham vida eterna. Jesus então desce, vai para a casa de Zaqueu e ele fala para Zaqueu: Zaqueu, hoje me convém pousar em sua casa, porque hoje
veio salvação a esta casa. Na mente de Zaqueu só queria ver Jesus, mas Jesus, ele é um Deus, ele sempre surpreende o ser humano. Quando você coloca o seu desejo de ir ao encontro de Jesus, de se aproximar de Jesus, de ver Jesus ele entra com salvação na sua vida. Jesus ele entra com libertação na sua vida. Aquilo que o médico não consegue fazer, aquilo que o psiquiatra não consegue fazer, aquilo que centro de tratamento não consegue fazer, Jesus ele consegue fazer. Glória a Deus. Porque Jesus ele veio para libertar o ser humano. Jesus ele veio para mudar a história do ser humano. E aí Jesus responde para Zaqueu assim: hoje veio salvação a esta casa. Mas você olha para o coração e para o sentimento de Zaqueu. Zaqueu era um homem que ele possuía bens, mas ele não estava preso naquilo que ele possuía. Ele falou para Jesus: Jesus, se eu tenho defraudado alguém, se eu tenho tirado algo de alguém, eu restituo quadruplicadamente. Aleluia. Zaqueu, ele naquele momento, ele se converteu, ele se rendeu aos pés de Jesus. Zaqueu, ele demonstra assim: o que eu possuo, os bens que eu tenho, não é mais importante para mim. Aquilo que eu tenho não é mais importante. O mais importante para mim agora é Jesus. O mais importante para mim agora é estar com Ele, viver com Ele e andar com Ele. Glória a Deus. Você que se encontra, alcance da nossa voz neste lugar nessa noite. Jesus nessa noite, Ele te chama. Jesus disse na sua palavra: vinde a mim, todos que estáis cansados e oprimidos, que eu vos aliviarei. E aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para a vossa alma. O mundo não tem descanso para a sua alma. O mundo não tem paz para você. Mas Jesus, ele é o príncipe da paz. Jesus, ele veio para trazer paz. Jesus, ele veio para mudar a sua história. E ainda mais, te dar o direito de ter uma vida eterna. O mundo te condena, a humanidade te condena, mas Jesus ele não te condena. Jesus ele veio para mudar a sua história. E ainda mais, ele veio para te levar para o céu, para ter com ele o direito de ter uma vida eterna. Você pode estar me ouvindo nessa noite e dizer assim: mas como que eu faço isso? Jesus disse assim: aquele que me confessar diante dos homens que estão na terra, eu confessarei diante do meu Pai que está no céu. Por isso Jesus disse: ele é o caminho, ele é a verdade, ele é a vida. E ele disse: ninguém vai ao Pai se não for por ele. Se você nessa noite se encontra ao cruz de nossa voz e queira nessa noite se render aos pés de Jesus, aceitar a Ele como o único e suficiente Salvador da sua vida e da sua alma, você pode nessa noite se aproximar e nós vamos estar orando por você nessa noite neste lugar. E a Bíblia diz que quando um pecador se arrepende, a festa no céu, porque o sangue de Jesus tem poder para perdoar todos os seus pecados e tem o poder de escrever para você uma nova história. Louvado seja o Senhor. Se estiver nessa noite alguém alcance nossa voz, nós queremos orar por você nessa noite, porque nessa noite Jesus nos enviou a este lugar com esse propósito de levar a você a palavra que salva, a palavra que liberta, a palavra que transforma, a palavra que muda a história do ser humano. Se você se encontra, alcance nossa voz e queira nessa noite receber a Ele como o único suficiente Salvador. Você é o nosso convidado para estar aqui nessa noite, para junto nós estarmos orando pela sua vida, para que o nome do Senhor seja glorificado através da sua vida. Porque quando o pecador se arrepende, a Bíblia diz que a festa está no céu, porque Jesus não morreu por acaso.
Jesus ele morreu naquela cruz, ressuscitou no terceiro dia, por você, para que você possa ter o direito de ter a vida eterna. O inimigo veio para matar, roubar e destruir, mas Jesus ele veio para dar vida e vida com abundância. Se você quiser nessa noite sair debaixo da condenação do inimigo, porque o inimigo ele veio para matar. Se você quiser nessa noite sair debaixo da condenação dele e vir para Cristo, Jesus ele perdoa todos os seus pecados. A Bíblia diz que ele não lança mais em rosto os seus pecados. Jesus ele perdoa todos os seus pecados e ele leva você para viver eternamente ao lado dele. Amém? Deus continua abençoando cada ouvinte nessa noite, em nome de